Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? A gente está com uma análise referente ao processo de usinagem. E aí no caso a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, né? A primeira para fazer a interpretação e a segunda parte do cálculo, né? Então vamos aqui para a leitura do problema, né? Um fabricante está usando um torno mecânico para realizar o torneamento de uma peça metálica. Durante o processo a velocidade de corte é de 200 metros por minuto. E o avanço da ferramenta é de 0,5 mm por rotação. Se o diâmetro da peça é de 10 cm, qual o tempo necessário para completar o torneamento de uma única face da peça? Então, nesse caso, como a gente está falando sobre torneamento da face, a gente está falando exatamente ali do faceamento da peça. Ou seja, então nesse caso, a gente está falando especificamente na questão do deslocamento transversal ali da operação. Então, basicamente, seria o movimento da ferramenta na face da peça. Ou seja, seria esse movimento exatamente aqui. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte. Como a informação traz que o diâmetro da peça é de 10 centímetros, ou seja, se a gente está falando de 10 centímetros, a gente está falando especificamente, convertendo para milímetros, de 100 milímetros de diâmetro. E aí, na operação do faceamento, já que é uma operação que ocorre de forma axial, ou seja, ali na face da peça, esse movimento linear que a ferramenta vai fazer, então imagina que está a ferramenta alinhada ali ao centro da peça, então como ela vai fazer esse deslocamento e o processo ele ocorre por meio de revolução, ou seja, a peça está ali girando, basicamente o que é que vai acontecer? A partir do momento que ele vai avançando na face, por ela estar rotacionando, o deslocamento que eu tenho nesse quadrante, ele ocorre do outro também, do outro lado. E por que eu estou comentando isso? Muita gente se confunde com essa interpretação da operação, porque basicamente você não vai levar em consideração o deslocamento do diâmetro, ou seja, o deslocamento de 100 centímetros, ou melhor, de 100 milímetros, e sim o raio, ou seja, nesse caso, o deslocamento de 50 milímetros. Então essa informação é crucial para poder calcular corretamente o tempo de execução da operação de faceamento da peça. Então, nesse caso, a gente vai precisar dessa informação, 50 milímetros, o deslocamento ali do raio da peça. As outras informações já estão na questão. Aqui a gente tem indicação da velocidade de corte, 200 metros por minuto. Informação importante para a gente descobrir a RPM e depois de descoberta a RPM, a gente vai aplicar com base no avanço, para exatamente descobrir o tempo aqui da operação. Então, a gente para o vídeo aqui, no próximo vídeo a gente vai fazer o cálculo da RPM e depois o cálculo do tempo, para a gente fechar esse ciclo. Mas é importantíssimo entender essa parte aqui da interpretação, para exatamente a gente calcular corretamente o deslocamento. Então, só finalizando, quando a ferramenta deslocar metade ali do diâmetro, a operação de faceamento ela vai estar completa, porque a operação ela ocorre de forma circular, ou seja, uma revolução. Então, a partir do momento que essa peça está rotacionando, que a ferramenta ela vai retirando o material de um quadrante, do outro lado vai tirando também. Ou seja, a operação ela ocorre de forma simétrica, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue. E é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, o segundo vídeo dessa etapa aqui de análise de usinagem. No caso, o primeiro vídeo a gente fez a interpretação da questão, falou sobre essa análise referente ao tempo ali da operação de faceamento, e agora a gente vai para o cálculo da RPM, e no último vídeo, terceiro, a gente faz o cálculo do tempo. Então, se você não viu o primeiro vídeo, vai estar aí na descrição. Vai aparecer aí no finalzinho aí no card aí o vídeo referente à primeira etapa. Bom, então o nosso objetivo agora é calcular a RPM. Para calcular a rotação é importantíssimo, exatamente para depois fazer o cálculo do tempo. E aí, para o cálculo da RPM, a gente vai precisar dessa informação, da velocidade de corte e do diâmetro. Inclusive, você pode perguntar, no outro vídeo você falou que a relação do tempo ela vai estar ligada à característica do raio, já que é uma operação de faceamento. Então, a gente vai usar o diâmetro ou o raio para calcular a RPM. A gente vai utilizar, aí essa informação é bem importante, a gente vai utilizar o diâmetro, que é a informação que está sendo
está sendo repassada, né, aqui, mas basicamente o que é que acontece, né? Quando o processo de torneamento ele vai transcorrendo, ele vai iniciar, nesse caso, no diâmetro de 100 milímetros, né? Ou seja, seria esse diâmetro aqui. E aí você pode até dizer, mas a questão do raio tem alguma interferência? Não, de fato aí é o diâmetro. Por quê? Quando a peça ela completa um giro, né, todo o perímetro circular ele entra em contato com a ferramenta. E aí é onde vem aquela relação da velocidade de corte que a gente já explicou várias vezes aqui no canal. Então não tem problema nenhum. O detalhe é que o processo de faceamento ele inicia em um ponto e ele vai no deslocamento até chegar no centro da peça, né? Ou seja, teoricamente chegar ali no diâmetro zero, né? E aí nesse caso a gente teria, entre aspas, aí um limite de rotação altíssimo, uma relação de rotação altíssima, porque quanto menor o diâmetro, maior a rotação, é inversamente proporcional, né? Ou seja, quanto menor o diâmetro, maior a rotação, quanto maior o diâmetro, menor a rotação, né? E aí nesse caso, tecnicamente, inclusive, né, se fosse uma operação CNC, a gente muito provavelmente utilizaria para essa operação de faceamento a relação do código G96, né, que seria para velocidade de corte constante. Só que, obviamente, no torneamento convencional, na maioria das vezes, você faz um cálculo referente a RPM, pode tirar uma média e utiliza ali na operação de faceamento. Então, nesse caso, né, a gente vai utilizar apenas a informação de fato do diâmetro, né? E aí, nesse caso, já deixei aqui separado, a gente vai ter essas duas informações: a velocidade de corte e o diâmetro, né? A fórmula da RPM a gente já calculou várias vezes aqui no canal, está aqui a fórmula, onde é a velocidade de corte multiplicado por 1000, o produto aqui dessa multiplicação dividido por π vezes d. Na prática, o que é que essa fórmula representa? Velocidade de corte vezes 1000 é para fazer uma relação de conversão de milímetros para metro, aplicado já um valor de diâmetro aqui, né, sendo em milímetros, né? Então, basicamente, você vai fazer uma relação de equivalência, né? Então, aqui você vai ter a velocidade de corte multiplicado por 1000 para fazer essa, entre aspas, conversão, dividido por π vezes d. Por que π vezes d? Essa é a fórmula do perímetro, né? Então, basicamente, você está pegando um elemento circular e planificando. Então, você vai ter a velocidade aplicada àquele elemento linear. E por que um elemento linear? Quando a gente vai analisar exatamente essa análise de operação, o material da peça que está em contato com a ferramenta ela é estacionária, né? Então, como a ferramenta ela é estacionária, né, imagina que seja a ferramenta, né, um ângulo de corte ali de ataque da ferramenta. Então, como a ferramenta ela é estacionária, quando a peça vai girando ali em contato com a ferramenta, né, é como se basicamente você pegasse isso aqui e deixasse ele de forma linear, né? Ou seja, não vai ter alteração nenhuma, porque a ferramenta está ali parada. Bom, então basicamente é essa análise que a gente tem que fazer. E aí, no caso, para o cálculo, cadê a referência lá para a fórmula? Está aqui. Então, para o cálculo, basicamente o que é que vai acontecer? Já vou colocar aqui do lado. A gente vai ter, né, deixa eu diminuir aqui, a gente vai ter a velocidade de corte, que vai ser 200 multiplicado por 1000, dividido por π, vou colocar aqui 3,14, multiplicado pelo diâmetro, que nesse caso aí vai ser 100 milímetros, né? Então, basicamente, é essa relação para a gente poder fazer esse cálculo da RPM, que obviamente vai ser um cálculo importantíssimo para a gente saber o tempo, né? Então, essa informação referente a RPM a gente precisa guardar. 200 vezes 1000 vai dar 200.000, e aí a gente vai ter exatamente 200.000 dividido pelo produto da multiplicação de 3,14 por 100, né? Então, fazendo já a divisão final, né, aí para o cálculo da RPM, vai dar aproximadamente 636,94. Então, eu vou arredondar aqui, colocar aqui RPM, 637 RPM. Beleza? Então, essa é a rotação para a operação. No próximo vídeo a gente faz o cálculo do tempo, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, referentes a características, né, lubrificantes, a parte de lubrificação. E aí vamos para a análise de uma questão, né, questão aí muito aplicada em concurso, né, características de lubrificação para
alta velocidade e baixa carga, né? Então, basicamente aqui a pergunta, qual dos seguintes métodos de lubrificação é mais adequado para a aplicação de alta velocidade e baixa carga em equipamentos industriais? E aqui a gente tem 5 tipos de lubrificação para a gente analisar, né, e chegar aí a esse conceito, né? Aí no caso, já indo para a resposta correta, né, que seria exatamente a lubrificação por pulverização. Ou seja, você tem característica de alta velocidade e baixa carga, né? Então, nesse caso aí, normalmente para equipamentos que não são de grande porte, né? Esse tipo de lubrificação, né, ele ocorre, obviamente, nos pontos de fricção, né, e normalmente utilizando lá a base de ar comprimido, né? Então, você tem essa questão da distribuição uniforme, né, e acaba tendo um consumo mais baixo aí do lubrificante, haja vista, né, a pouca carga ali aplicada. Então você não corre o risco, né, de criar nenhum atrito excessivo, né, por causa do lubrificante mais espesso ou coisa do tipo, né? Então nesse caso aqui a resposta já é a lubrificação por pulverização, né, seria a resposta correta. Agora as outras lubrificações existem também, né, a lubrificação por imersão, né, ela é muito comum, né, quando você tem equipamentos submersos, né, o qual você tem um reservatório de óleo, né? Então nesse caso aí a gente tem aquela questão da lubrificação constante, né? Então normalmente você vai ter ali uma baixa carga também ali aplicado, né? No melhor, né? Uma alta carga normalmente ali mais aplicado, né? E o cuidado é exatamente para não ter o excesso ali na aplicação, né? O gotejamento também, a letra B, que é muito comum, ou seja, o lubrificante ele é gotejado especificamente nos pontos ali de fricção. Normalmente você tem lá uma questão do mancal, tal, né? E aí nesse caso, basicamente quando você precisa ter um controle maior, né, ali da aplicação, e também normalmente para altas velocidades, né? E aí as últimas duas, lubrificação por óleo pesado, né? Ou seja, quando fala de óleo pesado a gente está falando de óleos mais viscosos, né, cargas mais pesadas, né, e normalmente não se tem uma aplicação ali para rotação elevada, né, para exatamente não gerar o atrito, né, que seria resistência ali ao movimento. E o último, né, um dos mais populares, que é a lubrificação por graxa, né, e aí nesse caso a gente está falando de lubrificante espessante, né, ou seja, óleos, né, espessantes, nesse caso aí gerando, né, exatamente esse elemento mais pastoso, né. Então você tem uma lubrificação mais duradoura, né, obviamente com o lubrificante líquido, né, só que aí você tem que tomar cuidado, porque normalmente não é aplicado ali para altas velocidades, né, exatamente para não gerar, né, esse atrito, né. Então tem uma resistência boa também ali, a característica de temperatura, né, mas existem algumas limitações, né. Inclusive quando você vai para a parte de rolamentos, né, que vai ser lubrificação por graxa, normalmente são graxas especiais, né, com a série de aditivos, né, para poder não causar nenhum dano ali à aplicação dos rolamentos, tá bom? Então basicamente aqui é a resposta correta, alternativa C, né, já que a gente está falando de alta velocidade e baixa carga, tá bom? Então é isso, valeu,